Começamos hoje a nossa reflexão com uma imagem poderosa, que não é apenas uma parábola antiga, mas o espelho da alma humana em sua busca incessante por autonomia. A cena se inicia com uma exigência audaciosa, quase impensável. Um filho, tomado pela impaciência juvenil e pelo desejo de vida própria, confronta seu pai e exige a divisão de sua herança. Ele não estava apenas pedindo bens materiais, ele estava declarando, em essência, que o futuro do pai não lhe importava e que a vida de comunhão e segurança do lar já não lhe servia. Ele queria o que era dele, e o queria agora, trocando a presença pela posse. Essa atitude marca o ponto de partida de toda tragédia espiritual, a confusão fatal entre liberdade e miséria. O pai, em um ato de amor incompreensível e respeitoso da vontade do filho, a liberdade de escolha, mesmo que autodestrutiva, cede. E assim, o jovem parte. A câmara acompanha o brilho inicial daquele ouro recém-adquirido. O horizonte parece ilimitado, cheio de promessas vazias e luzes cintilantes. O mundo recebe não como um filho, mas como um consumidor, um cliente potencial. Ele se dirige para uma terra distante, um lugar onde a influência e os valores paternos não podiam alcançá-lo. É o lugar da experimentação desenfreada, onde a responsabilidade é vista como uma algema e o prazer imediato se torna o único Deus. A vertigem das festas é inebriante. Amigos surgem de todos os lados, atraídos pelo cheiro da riqueza e pela facilidade do gasto. Há risos altos, música constante e a ilusão de que aquela fonte de alegria e recursos jamais secará. No entanto, a Escritura nos ensina que o que é gasto de forma irresponsável, vivendo dissolutamente, ou seja, sem propósito, sem limites, sem a âncora do bom senso e da moralidade, rapidamente se esvai. O dinheiro, que deveria ser um instrumento de construção, torna-se a ferramenta de sua própria destruição. A alegria superficial e barulhenta começa a dar lugar a um vazio frio e persistente, que nem mesmo o vinho mais caro consegue preencher. A verdadeira tragédia se desenrola quando o dinheiro acaba. Os amigos se dispersam tão rapidamente quanto surgiram. A terra distante, antes um paraíso de liberdade, revela-se um deserto de solidão. E, para selar o destino, uma grande crise, uma fome, atinge aquela região. O jovem, que antes se recusava a trabalhar sob a direção amorosa de seu pai, agora se vê obrigado a se submeter à mais degradante das ocupações, alimentar porcos. A miséria não é apenas financeira, é existencial. Ele troca o aroma do lar, o cheiro de pão fresco e a dignidade, pelo fedor azedo e a imundície de um chiqueiro. Esta é a nossa introdução ao ponto mais baixo da jornada humana. É o momento em que a busca desenfreada por mais nos leva a nada. Ele está faminto, não apenas por comida, mas por propósito. Ele está envergonhado, não apenas diante dos homens, mas diante de si mesmo. O pródigo está no auge da desolação total, e é neste ponto de ruptura, neste fundo do poço, que a memória da fartura paterna se acende, não como um julgamento, mas como uma faísca de esperança. Ele está sentado na sujeira, contemplando a comida dos porcos, quando finalmente percebe que a liberdade que buscava estava, na verdade, esperando por ele o tempo todo, na casa que ele abandonou. Essa percepção dolorosa é o primeiro e mais crucial passo de sua longa e penosa caminhada de volta, um retorno que desafia toda lógica de merecimento e nos confronta com a essência da graça. A verdade bíblica que sustenta toda a nossa esperança hoje não reside na perfeição de nossas partidas, mas na certeza de nosso destino final, caso escolhamos a rota da humildade. O ponto de partida para a restauração não é a limpeza de nossa ficha, mas o reconhecimento honesto de nossa imundície. O versículo que nos puxa da lama para a luz, que nos resgata da desesperança e nos oferece um novo horizonte, é este. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm pão de sobra, e eu aqui, morrendo de fome?" Lucas 15:17. Este é o poder do caindo em si. A epifania, o momento da clareza espiritual que desarma o orgulho e inaugura o arrependimento genuíno. A mensagem é clara, poderosa e imediata. Deus não nos encontra na nossa força, mas na nossa fraqueza. Ele não espera que resolvamos a bagunça antes de voltarmos. Ele espera que reconheçamos que a bagunça é grande demais para nós.
O pródigo não se arrependeu quando perdeu o primeiro quarto de sua riqueza, nem quando os amigos o abandonaram. Ele se arrependeu quando atingiu o ponto zero, quando a fome física e espiritual se tornou insuportável. É nesse chiqueiro metafórico que muitos de nós nos encontramos hoje, presos pelas consequências de nossas escolhas autônomas, cheirando o azedo do fracasso, olhando para os restos que o mundo nos oferece e percebendo que até mesmo os servos na casa que rejeitamos estão em uma condição infinitamente melhor. Este versículo é um chamado à sobriedade espiritual. O mundo oferece a embriaguez da distração, do prazer fugaz e da autojustificação, mas a palavra de Deus nos oferece o despertar. O jovem, sentado entre os porcos, finalmente confronta a realidade. Ele trocou a fartura pela escassez, a segurança pelo risco, e a identidade de filho pela de um trabalhador aviltado. A verdade que o atinge é a memória da abundância paterna. Não é a culpa que o move inicialmente, mas a fome. E isso é profundamente pastoral. Muitas vezes, Deus usa a dor da consequência para nos redirecionar. Ele permite que sintamos a fome do mundo para que nos lembremos da mesa farta do reino. A convicção espiritual começa com a comparação honesta entre o que o mundo oferece e o que Deus provê. O mundo nos dá cascas vazias e nos cobra a alma. Deus nos dá o pão da vida e nos oferece graça de graça. O filho pródigo não estava apenas com fome de pão. Ele estava faminto pela ordem, pela identidade e pelo amor incondicional que só o lar podia oferecer. Ele percebe que a miséria de sua liberdade era infinitamente pior do que qualquer restrição que ele sentia sob a autoridade paterna. A verdadeira liberdade, ele percebe, está na submissão amorosa à fonte da vida. Portanto, se você se encontra hoje em uma terra distante, se as luzes da festa se apagaram e você está experimentando a ressaca existencial de suas escolhas, saiba que o primeiro passo para a mudança já está dado. É o caindo em si. É a clareza de que o caminho que você escolheu não leva à plenitude, mas ao chiqueiro. Não se trata de quão fundo você caiu, mas de quão alto você pode olhar a partir de onde está. A visão da casa do Pai, onde há pão de sobra, é o combustível da esperança. Este é o momento de parar de comer o que o mundo oferece e começar a ansiar pelo que o reino provê. É o reconhecimento de que a sua desolação é um convite divino para o retorno. A reflexão sobre a fé, neste contexto, nos leva diretamente ao confronto com a nossa própria capacidade de autoengano. O filho pródigo não chegou ao chiqueiro por acidente. Ele chegou lá passo a passo, impulsionado por uma série de decisões que pareciam justas e libertadoras no momento. E aqui reside a nossa aplicação mais dolorosa. Quantas vezes nós, também, confundimos a nossa própria vontade com a vontade de Deus? Quantas vezes trocamos a sabedoria da comunidade de fé pela vertigem da autonomia individual? O que o pródigo experimentou foi o isolamento. Na casa do Pai, ele tinha identidade, propósito e proteção. Na terra distante, ele tinha apenas a si mesmo e o seu dinheiro, e quando estes falharam, ele se viu completamente sozinho. A fé, no dia a dia, é testada justamente em nossa capacidade de permanecer conectados à fonte. O pródigo, em sua reflexão no chiqueiro, não apenas se lembra da fartura física, mas da ordem moral e espiritual que existia na casa. Ele se lembra de quem ele era antes de decidir quem ele queria ser. Muitos de nós carregamos a ilusão de que podemos gerenciar a nossa vida espiritual em termos de merecimento. Pensamos, eu preciso me arrumar primeiro. Preciso parar de fazer X e começar a fazer Y, e só então Deus me aceitará de volta. Mas o pródigo, em sua nudez e fome, não tinha nada a oferecer. Ele não podia pagar a passagem de volta, nem prometer que seria um filho melhor. A reflexão de fé que ele tem é puramente prática. Eu vou voltar e pedir para ser um servo. Ele rebaixa o seu próprio valor, porque o orgulho foi finalmente quebrado pela necessidade. A lição para nós é que a verdadeira fé se manifesta na humildade radical. A fé não é um salto no escuro. É um retorno ao lar que conhecemos, mesmo que sintamos que não merecemos mais a chave. A fé é a crença de que a natureza do Pai é maior do que a gravidade de nossa falha. Se o pródigo tivesse focado em sua vergonha, ele teria permanecido no chiqueiro. Mas ele focou na memória da bondade do Pai. E aqui está o ponto crucial para o nosso cotidiano.
Quando a vida nos atinge com a dureza das consequências, seja um relacionamento rompido por imprudência, uma crise financeira por má administração, ou um esgotamento espiritual por negligência, nossa primeira reação instintiva é o isolamento e a autocomiseração. O inimigo sussurra: você estragou tudo. Você é um fracasso. É tarde demais. Mas a fé nos grita de volta: lembre-se da casa. Lembre-se da natureza do Pai. A reflexão de fé nos convida a inverter a lógica do mundo. O mundo diz: ganhe para ter. Jesus diz: receba para ser. O pródigo, ao lembrar-se do pão que sobrava, estava ativando a fé no caráter de seu pai. Ele não estava confiando em sua capacidade de reformar-se. Ele estava confiando na capacidade de seu pai de perdoar e prover. Que a nossa reflexão nos leve a esse mesmo lugar de dependência total, onde a nossa única credencial é a nossa necessidade e a nossa única esperança é a bondade de Deus. Não há chiqueiro tão profundo que a luz da graça não possa penetrar. É inevitável que, ao contemplarmos a jornada do pródigo, sejamos forçados a enfrentar os nossos próprios campos de batalha internos. A maior luta do retorno não é a distância física, mas o peso psicológico e espiritual da vergonha. O desafio interior que o pródigo enfrentou, e que nós enfrentamos hoje, é a voz da condenação que tenta nos manter presos na miséria que criamos. Você pode estar pensando: sim, eu reconheço o chiqueiro. Eu vejo a bagunça que fiz. Mas como posso ousar voltar? O que os outros vão pensar? E, mais importante, o que Deus realmente pensa de mim agora? Este é o momento em que a dúvida se torna uma muralha intransponível. O inimigo da alma usa o nosso passado como uma cela. Ele nos lembra de cada centavo gasto, de cada palavra impensada, de cada traição à nossa vocação. Ele distorce a memória do Pai, transformando o ódio amoroso provedor em juiz implacável. A verdade é que o pródigo teve que lutar contra a voz que dizia: você não merece nem ser um servo. Essa voz é o orgulho ferido que prefere a miséria conhecida à humilhação da volta. É a tentativa de autopunição que nos impede de aceitar a misericórdia. O desafio é que, muitas vezes, nos tornamos mais rigorosos com nós mesmos do que Deus jamais seria. Nós punimos a nós mesmos com a culpa, pensando que a nossa penitência nos fará mais aceitáveis. Mas a graça não é comprada com penitência. Ela é recebida pela rendição. Deus vê a sua luta interna. Ele conhece o peso exato da vergonha que você carrega. Ele sabe o quão difícil é dar o primeiro passo quando os seus pés estão literalmente presos na lama das consequências. O pródigo, ao se levantar, não estava curado de sua vergonha, mas estava determinado a superá-la. Ele sabia que a humilhação do caminho seria menor do que a morte lenta no chiqueiro. Onde está você permitindo que o medo o mantenha cativo? Onde a sua autoimagem distorcida está impedindo-o de reconhecer a verdadeira imagem do Pai? O pródigo percebeu que, mesmo que ele fosse indigno, a casa ainda era o lugar da vida. Ele teve que silenciar o julgamento interno e focar na possibilidade externa. Lembre-se disto: Deus não espera que você chegue limpo. Ele espera que você chegue. O pródigo iniciou a caminhada coberto de sujeira, cheirando a porcos e com o corpo magro pela fome. Sua aparência era o testemunho de seu fracasso. Mas o Pai não se concentra na sujeira. Ele se concentra no coração que se arrepende. O desafio é crer que o amor de Deus é tão grande que ele pode absorver a totalidade da sua falha sem diminuir a sua santidade e sem diminuir o seu amor por você. Não permita que o medo da rejeição o impeça de buscar a reconciliação. O inferno é a permanência na separação. O céu é o retorno à comunhão. Deus vê você sentado no chiqueiro da sua vida e diz: eu sei o que você fez, mas eu também sei quem eu sou. E minha identidade como pai é maior do que a sua identidade como falho. Abrace a dor do arrependimento, pois ela é a dor do crescimento, o sinal de que a sua alma está despertando para a única verdade que importa: você é amado. Em resposta a este desafio interno e à dor da miséria, a palavra de Deus irrompe com a promessa divina que desarma o julgamento e restaura a esperança. A história do filho pródigo não termina com a sua decisão de voltar, mas com a reação épica e inesperada do pai. Esta reação é a manifestação da promessa de Deus em ação. A promessa não é de uma aceitação relutante,
nem de um perdão condicional após um período de prova. A promessa é de restauração total e imediata. O pródigo estava ainda longe quando o pai o viu. Pense na cena. O pai, que provavelmente passava cada dia olhando para o horizonte, esperando, ansioso. Ele não estava sentado na sala de estar, esperando uma carta de desculpas. Ele estava na varanda da esperança. Quando o pai o vê, ele não espera que o filho chegue ao portão para dar seu discurso ensaiado de arrependimento. O texto diz que o pai se encheu de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou, Lucas 15:20. Esta é a promessa divina. Deus corre. Em uma cultura onde a dignidade exigia que um homem idoso mantivesse a compostura, o pai rasga o horizonte, corre sem se importar com a dignidade, com as vestes que se levantavam ao vento, para encontrar a miséria de seu filho. Esta corrida é a prova visual e sonora da graça que desarma o julgamento. O pai não corre para repreender, ele corre para restaurar. A promessa de Deus para você hoje, não importa o quão longe você tenha ido ou quão sujo você se sinta, é que ele está correndo em sua direção. Você não precisa rastejar. Você não precisa negociar. Você precisa apenas dar o primeiro passo em direção a ele, e ele fará o resto da distância. Ele se enche de compaixão, uma palavra que significa sentir a dor na parte mais profunda do ser. E a restauração é completa. O filho mal começa a proferir seu discurso ensaiado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompe. Ele não permite que a culpa do filho defina a sua identidade. O pai ordena: tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Lucas 15:22-23. A roupa nova é a cobertura da justiça de Cristo, que esconde a nudez da nossa falha. O anel é a restauração da autoridade e da identidade de filho. As sandálias são o símbolo da liberdade, pois servos andavam descalços. O banquete é a celebração da comunhão restaurada. A promessa de Deus é que ele não apenas perdoa o seu erro, ele apaga a memória da sua falha e o reintegra totalmente em sua família. Não há condenação em Cristo Jesus. A promessa é que o seu passado não define o seu futuro. Se você se arrepender e voltar, o Pai não apenas o aceitará, ele fará uma festa em sua homenagem. Esta é a essência do Evangelho. Deus substitui a nossa miséria pela sua glória, a nossa vergonha pela sua honra, e a nossa fome pela sua fartura. Confie nesta promessa inabalável. O retorno ao lar está sempre a um passo de distância. Tendo compreendido a profundidade da promessa divina, a nossa resposta deve ser prática e imediata. A fé não é apenas uma emoção, é uma ação, um movimento de volta. O pródigo não ficou sentado filosofando sobre a bondade do Pai. Ele se levantou e agiu. Há encorajamento prático para hoje é: levante-se do seu chiqueiro. O primeiro passo prático é o levantar-se. O arrependimento não é uma atitude passiva. É uma decisão ativa de mudar a direção dos seus pés. Se você está em uma terra distante, vivendo dissolutamente, seja com dinheiro, tempo, relacionamentos ou energia espiritual, o encorajamento é parar imediatamente. Pare de alimentar o que está lhe consumindo. Pare de buscar satisfação nas cascas vazias do mundo. O segundo passo é a humildade. O pródigo estava disposto a pedir para ser um servo. Ele estava disposto a aceitar a punição que ele acreditava merecer. Para nós, a humildade significa abandonar a autojustificação e o orgulho. Significa confessar a Deus, se necessário, alguém de confiança, a totalidade da nossa falha. A confissão é o antídoto para a vergonha. Ela nos tira da escuridão do segredo e nos coloca na luz da verdade. Não tente parecer melhor do que você é. Seja honesto sobre o seu estado. O terceiro passo prático é focar no destino, não na jornada. A caminhada de volta do pródigo era penosa. Cada passo descalço na estrada era um lembrete de sua tolice. Mas ele manteve o foco na casa. O encorajamento é: não se deixe paralisar pela culpa do passado. Olhe para a frente, para o abraço que o espera. A cada passo de volta, declare a promessa: eu estou voltando para a casa do Pai,
onde há pão de sobra. Isto significa, na prática, restaurar suas disciplinas espirituais. Se você abandonou a leitura da palavra, retome-a hoje. Se você parou de orar, comece com uma simples oração de rendição. Se você se isolou da comunhão da igreja, encontre um caminho de volta para a família da fé. A casa do Pai não é apenas um lugar de perdão, mas um lugar de nutrição e proteção. O encorajamento final é que você não está correndo sozinho. O Pai está correndo em sua direção. Portanto, não se preocupe com a velocidade do seu passo, mas com a direção. A obediência de um único passo de fé é mais valiosa do que 1000 dias de planejamento perfeccionista. A graça de Deus não espera que você chegue limpo. Ela o limpa na chegada. Vista a sua fé como a sua melhor roupa. Coloque o anel da sua identidade restaurada. Calce as sandálias da liberdade. O banquete está sendo preparado. O pródigo não hesitou. Ele agiu sobre a sua convicção. Faça o mesmo. O caminho de volta pode ser difícil, mas o destino é a celebração inesquecível da graça. Chegamos ao final desta jornada de reflexão, com o coração aquecido pela certeza da graça que corre. Que o Espírito Santo cele em sua alma a imagem do Pai que corre, que não espera, que não julga, mas que abraça a miséria para transformá-la em celebração. Agora, levante a sua voz e o seu coração em uma declaração de fé e uma oração de retorno. Oração e declaração. Pai Celestial, eu reconheço que, como o filho pródigo, muitas vezes confundi a minha vontade com a tua sabedoria, trocando a tua fartura pela miséria de uma terra distante. Eu estive no chiqueiro das minhas próprias escolhas, faminto e envergonhado. Mas hoje, eu caio em mim e me levanto. Eu te agradeço porque tu és o Pai que corre. Tu não esperas que eu esteja limpo. Tu me limpas no abraço. Eu confesso a minha falha e a minha independência. E, neste momento, eu aceito a tua graça restauradora. Eu declaro que não sou mais cativo da minha vergonha. O anel da minha identidade é restaurado. A melhor roupa da tua justiça me cobre, e as sandálias da liberdade estão em meus pés. Eu sou teu filho, amado e perdoado. Eu declaro que o meu passado está sob o sangue de Jesus. Eu saio da solidão e entro na comunhão. Eu troco a fome pela tua mesa. Que a festa da graça comece em minha vida hoje. Eu caminho em fé, sabendo que a tua compaixão é maior que a minha falha. Em nome de Jesus, amém. Que a paz e a alegria daquele abraço restaurador sejam a sua força e a sua testemunha hoje e em todos os seus dias. Vai e viva na certeza de que a casa do Pai é o seu lugar. Contudo, para apreender a plenitude da promessa divina, precisamos olhar além do abraço inicial e confrontar o escândalo da graça. A aceitação do Pai foi tão radical, tão desproporcional ao merecimento do Filho, que imediatamente gerou ressentimento naqueles que operavam sob a lógica da meritocracia. Entra em cena o irmão mais velho, a personificação do legalismo e da justiça própria, cuja reação nos ensina uma camada mais profunda sobre o amor incondicional. Este irmão, que sempre permaneceu, que cumpriu todas as regras e trabalhou arduamente no campo, sente-se profundamente ofendido pela celebração. Ele não vê um irmão restaurado, vê um desperdiçador recompensado. Sua indignação revela um coração que, embora fisicamente na casa, vivia na servidão interior. Ele servia por dever e esperava ser pago com privilégio, provando que a obediência sem amor é apenas um contrato, não um relacionamento. O diálogo subsequente entre o pai e o irmão mais velho é crucial. O pai não nega o trabalho do filho mais velho, mas o convida a transcender a mentalidade de empregado. Ele lembra ao filho que tudo o que possuía era dele. Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Lucas 15:31. Esta afirmação desmantela a ideia de que precisamos ganhar a afeição de Deus através do desempenho. O filho mais velho estava tão concentrado em ganhar o que já possuía que perdeu a alegria de viver na posse. Portanto, a promessa divina se estende a nós de duas maneiras. Para o pródigo, é a restauração da identidade. Para o irmão mais velho, é a revelação de que a vida no reino não é baseada em esforço, mas em herança. Você pode estar hoje na casa de Deus, mas ainda vivendo como um servo ressentido, comparando seu serviço com a graça concedida a outros.
O Pai nos chama à mesa não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que somos, filhos. Mais profundamente, consideremos o custo daquela festa de retorno. O novilho gordo não era uma refeição trivial, era uma despesa considerável, um sacrifício. A alegria da restauração nunca é barata. Isso nos aponta profeticamente para o Cordeiro de Deus. A graça que desarma o julgamento do Pai é possível porque alguém já pagou o preço total pela nossa reintegração. A aceitação do pródigo exigiu um custo, um sacrifício que o próprio Pai providenciou. Consequentemente, quando você se sente indigno ou quando a voz do legalismo sussurra que você não merece o perdão, lembre-se do novilho. A graça é gratuita para você, mas foi custosa para Deus. O convite para a festa não é um descuido da justiça divina, mas a demonstração máxima dela, satisfeita na cruz. O Pai não apenas perdoou o pródigo, ele absorveu o custo de sua dívida. Este é o cerne da nossa esperança. A nossa filiação é irrevogável. Embora possamos nos afastar, embora possamos viver de maneira indigna, o status de filho não é revogado. O que muda é a nossa comunhão, não a nossa identidade. Ao voltar, o pródigo redescobriu que o amor do Pai é uma força constante, imutável, que transcende a nossa inconsistência humana. A promessa é que você pode parar de tentar se qualificar para o amor e simplesmente recebê-lo. Uma vez que a acolhida do Pai desarmou o nosso julgamento e nos cobriu com a justiça de Cristo, o passo prático subsequente reside na gestão da nossa memória e na internalização da nova identidade. Não basta ter sido perdoado. É imperativo, para a saúde espiritual, despir-se das vestes mentais da miséria. O pródigo, ao receber a túnica nova, foi fisicamente transformado. No entanto, o desafio diário para nós é recusar-se a reviver o cheiro da lama em nossas lembranças. Precisamos ativamente rejeitar a autossabotagem que nos impele a rastejar, mesmo estando calçados com a liberdade. Isso exige uma reeducação da alma, um exercício deliberado de fé que substitui o roteiro da culpa pelo cântico da redenção. Praticamente, isso significa que ao sermos tentados pela condenação, devemos recitar em voz alta a nossa nova posição em Cristo. Ademais, o retorno ao lar inaugura uma nova rotina, a da gratidão perene. A celebração inicial do banquete é apenas o prelúdio para uma vida inteira de reconhecimento. Como podemos, na prática, sustentar essa alegria quando a euforia do perdão inicial se dissipa? Através da rememoração constante da abundância. O filho que volta não pode mais encarar o pão como algo garantido. Cada refeição, cada manhã, cada oportunidade de serviço se torna um milagre da provisão. Sugiro que ocupe um momento diário, talvez ao acordar, para listar as evidências da generosidade divina, transformando o eu mereço do filho mais velho no eu sou grato do filho resgatado. Esta disciplina da memória é o escudo contra o tédio espiritual e a melhor defesa contra a reincidência no caminho da autonomia egoísta. Outra camada crucial na vida prática é a superação da sombra da comparação. O ressentimento do irmão mais velho ecoa em nossas comunidades quando medimos nossa jornada pela régua alheia ou quando esperamos que Deus trate o nosso vizinho com menos misericórdia do que nos tratou. Para viver a liberdade do filho, é crucial desvincular o serviço da recompensa. O serviço cristão, após o retorno, não é uma tentativa de pagar a dívida, mas uma efusão espontânea de amor e gratidão. Pergunte-se: estou servindo na igreja ou no meu trabalho com o coração de um herdeiro que administra os bens do Pai, ou com a frustração de um servo que espera ser recompensado por mérito? A verdadeira liberdade se manifesta quando celebramos a graça do próximo com a mesma intensidade e júbilo com que recebemos a nossa. Consequentemente, a vida prática exige uma reorientação radical da nossa confiança. O pródigo, ao partir, confiou em sua própria capacidade de gestão financeira. Ao retornar, ele deve confiar na providência irrestrita do Pai. Na prática, isso se traduz em abandonar a ansiedade controladora. Não estamos mais no comando do nosso próprio suprimento. Estamos sob a administração amorosa do reino. Quando as incertezas financeiras ou emocionais surgirem, o encorajamento é rejeitar o instinto de autossuficiência e declarar: o Pai que correu para me abraçar é o mesmo Pai que administra os campos e a despensa. Meu futuro está seguro em suas mãos.
A entrega de nossas preocupações é o selo prático de que aceitamos a nossa identidade de filhos dependentes e não de gerentes falidos. Portanto, o desafio final é manifestar essa nova liberdade no mundo, transformando a experiência do retorno em uma missão. A sua vida restaurada é a prova viva da graça. Use a autoridade simbolizada pelo anel não para dominar, mas para abençoar e levantar outros. Use as sandálias da liberdade para trilhar caminhos de reconciliação e testemunho, mostrando que é possível recomeçar. Saia da introspecção da culpa e entre na extroversão do propósito. O mundo precisa ver o rosto de alguém que esteve no chiqueiro, mas que agora se senta à mesa do rei, irradiando a paz que excede todo o entendimento. Viva cada dia como um monumento vivo à misericórdia que o resgatou. Chegamos ao ponto culminante desta meditação, onde a verdade da graça se solidifica em nossa alma, não mais como uma parábola distante, mas como a realidade viva que define nosso caminhar. Concluímos nossa jornada com um ato solene de fé e uma declaração profética que sela a investidura da nossa identidade restaurada. É tempo de ir além da efervescência do perdão e ancorar-se na firmeza da filiação. A partir deste instante, sua vida não é mais definida pela rota de fuga que você escolheu, mas pelo destino de retorno que o Pai garantiu. A voz da condenação, que insiste em recontar os capítulos da miséria passada, perde toda a sua jurisdição sobre você. Aquele que estava morto reviveu, e o decreto de vida sobrepõe-se a qualquer registro de morte. Portanto, erga-se em espírito e declare o seu novo status. O anel que o Pai colocou em seu dedo não é apenas um adorno, é um selo de autoridade e de pertencimento indelével. É o endosso divino que lhe permite transitar com ousadia nas cortes celestiais e silenciar as acusações que se levantam no mundo espiritual. Você não é um convidado temporário à mesa, você é um herdeiro permanente. A oração agora se concentra na sustentação da visão. Peçamos ao Espírito que nos conceda a capacidade de manter o olhar fixo, não nas falhas que poderemos cometer no futuro, mas na fidelidade inabalável de Deus. Que a nossa perspectiva seja continuamente ajustada à do Pai, que vê em nós, não o cheiro da lama, mas a fragrância da reconciliação. Que sejamos libertos da tentação de nos submeter ao escrutínio humano ou de medir a nossa paz pela aprovação externa. Consequentemente, declaramos força para a jornada que se estende. O caminho de um filho restaurado não é isento de desafios, mas agora ele é percorrido sob o baluarte da soberania divina. Que o poder que o resgatou do abismo seja o mesmo que o capacita a enfrentar as adversidades futuras com serenidade. Que a memória do banquete seja o seu suprimento diário, lembrando-o de que o Pai é infinitamente mais generoso em prover do que o mundo em exigir. Outro sim, assumimos o manto da intercessão. O Filho que retornou, compreendendo a vastidão da graça, não pode mais permanecer indiferente àqueles que ainda se encontram na terra distante. Declaramos que a nossa história de redenção se torna um farol, um ponto de referência para que outros encontrem a rota de volta. Que a nossa voz seja usada para sussurrar esperança onde o desespero grita, e que as nossas mãos estejam estendidas para auxiliar na caminhada de retorno de outros pródigos. Pai de amor, com o coração transbordante de gratidão, eu te adoro pela tua natureza que corre. Eu te agradeço porque a tua misericórdia é a única bússola que realmente importa. Sela em mim a certeza de que estou selado em ti. Dissipa toda sombra de indignidade e fortalece a minha fé para que eu viva, a cada amanhecer, sob a autoridade do anel e a liberdade das sandálias. Que eu seja um instrumento da tua reconciliação. Que o teu Espírito me conduza e me sustente na alegria ininterrupta de ser teu. Eu recebo e declaro esta vida de herança plena, em nome de Jesus. Amém. Não obstante a euforia da recepção e o calor do abraço restaurador, a jornada do filho recém-chegado não cessa na porta da celebração. É crucial, agora, discorrermos sobre o labor invisível da reintegração, a sustentabilidade da redenção no cotidiano. A alma, habituada ao frenesi da dissipação e ao ruído da autonomia, precisa reaprender a cadência da graça. A liberdade, antes mal interpretada como ausência de limites e responsabilidade, deve ser compreendida, de forma madura, como a capacidade de agir dentro da ordem amorosa e produtiva do lar.
Requer-se um esforço consciente para desaprender os padrões de vida dissoluta e internalizar um novo ritmo de contentamento e propósito. Ademais, uma transformação fundamental ocorre na mentalidade de posse e usufruto. Considere o seu próprio coração. Enquanto o pródigo inicial exigiu a sua parte para consumir e desperdiçar, o filho restaurado é chamado a ser um administrador fiel dos bens que pertencem ao pai. O usufruto dos recursos da casa não é mais direcionado à satisfação egoísta e imediata, mas sim ao cumprimento do propósito familiar. A mentalidade de dar a minha parte é substituída pela de cuidar do que é dele, reconhecendo que a verdadeira riqueza reside na parceria e não na propriedade isolada. Este é o ponto onde a gratidão transcende a emoção e se torna uma ética de trabalho e cuidado, uma retribuição silenciosa pela misericórdia recebida. Consequentemente, a aceitação comunitária apresenta uma barreira distinta, muitas vezes mais sutil que o perdão paterno. Pense nos servos e naqueles vizinhos que viram o filho partir com arrogância e retornar em desgraça. A verdadeira prova da sua redenção se manifesta na forma como ele se relaciona com aqueles que permaneceram leais e testemunharam sua queda. É necessário demonstrar, através de ações consistentes e de uma humildade contínua, que o arrependimento não foi apenas uma reação utilitária à fome, mas uma genuína mudança de caráter. A reconstrução da reputação não se faz com grandes discursos, mas com uma vida de serviço discreto e fiel, provando que a nova túnica cobre, de fato, uma nova natureza que valoriza a lealdade e a estabilidade do lar. Por outro lado, há um aspecto da paciência paterna que raramente meditamos, mas que é vital para nossa compreensão do tempo de Deus. Durante todo o período de ausência do filho, o pai manteve um silêncio ativo. Ele não enviou mensageiros para resgatar o filho à força, nem cartas de ameaça ou cobrança. Este silêncio era, na verdade, um espaço de soberania e dignidade, permitindo que a lei da semeadura e colheita operasse plenamente até que o filho estivesse pronto para o despertar. A lição para nós é clara e libertadora. A ausência de intervenção imediata de Deus em nossas crises autoimpostas não é sinal de abandono, mas uma confiança na nossa capacidade de cair em si e escolher o retorno. O amor do Pai respeita o processo de amadurecimento que a consequência dolorosa impõe. Em última análise, a maior aquisição no retorno transcende os bens materiais e o conforto físico. O que o pródigo levou consigo era divisível e perecível. O que ele recebeu ao voltar era indivisível e eterno. O acesso irrestrito à presença do Pai. Este é o nosso privilégio supremo. Nossa herança espiritual não reside em uma poupança esperando ser gasta, mas na comunhão ininterrupta com Cristo. Desfrutar dessa herança significa utilizar a nossa liberdade recém-adquirida para aprofundar a intimidade e a dependência, e não para buscar novas aventuras na periferia da fé. A vida do filho restaurado é, portanto, uma vida de proximidade intencional e sustentada, onde a segurança não se baseia no que possuímos, mas em quem nos possui. O encerramento desta jornada de retorno culmina não em um simples aperto de mãos, mas na solene ratificação de um pacto inquebrável, um selo que transcende toda a volatilidade emocional ou circunstancial. A identidade de filho não é mais uma esperança vacilante, ela é uma realidade legal e espiritual infalível. A graça que o envolveu na estrada agora se manifesta como uma força gravitacional que o mantém irrevogavelmente ancorado ao centro da vontade paterna. Portanto, é fundamental que compreendamos a natureza desta nova linhagem. O pai não apenas perdoou a dívida do filho, mas reescreveu a sua certidão de nascimento espiritual, inserindo-o numa genealogia de certeza. A partir deste ponto, o passado não é apenas esquecido, ele é juridicamente dissolvido, como uma hipoteca paga e incinerada. A segurança reside na irrevogabilidade deste ato de adoção, que não pode ser revogado por nenhuma falha subsequente. Você está fixado na família. Esta é a sua garantia eterna. Em virtude desta adoção definitiva, somos incumbidos de uma nova função, a de embaixadores da reconciliação. O filho, que antes fugiu impulsionado pelo egoísmo, agora é enviado com a autoridade delegada do Pai para mediar a paz no mundo. Considere o peso desta responsabilidade. Você carrega a assinatura do reino. A sua voz, antes usada para fazer exigências vãs, torna-se o veículo para proclamar a clemência e o convite do lar a outros que vagueiam.
Além disso, a permanência desta graça deve ser a âncora contra as tempestades de autoquestionamento que inevitavelmente surgirão. A aliança estabelecida não é um acordo mútuo sujeito à rescisão por falha humana. É uma promessa unilateral sustentada pela perfeição de Deus. A sua aceitação na casa é uma estrela fixa no firmamento da sua existência, imune às flutuações da sua performance diária. Não há mais necessidade de buscar validação externa, pois sua matrícula na família é eterna e incondicional. Consequentemente, a oração final deve ser um exercício de recalibração profética. Não se trata apenas de pedir perdão ou suprimento, mas de usar a voz restaurada para declarar o futuro que o Pai projetou. O filho que volta tem o direito de moldar o ambiente ao seu redor, de falar vida sobre a sua trajetória e de desmantelar os altares de medo que foram erguidos durante o período de ausência. A sua boca é agora um instrumento de edificação, não de murmuração ou condenação. Dessa forma, o coração, que antes era uma arena de conflito e busca por prazeres efêmeros, transforma-se no altar onde se queima o incenso da gratidão incessante. Afirmo que a sua jornada de volta não foi um desvio irrelevante, mas a rota necessária para que a profundidade do amor paterno fosse plenamente revelada. Receba agora o poder para viver esta verdade, transformando cada passo em um testemunho da fidelidade divina. Pai eterno, eu selo em meu espírito a verdade da minha nova certidão de nascimento. Eu me levanto como embaixador da tua clemência, rejeitando toda a acusação que tenta me arrastar de volta ao chiqueiro da memória. Declaro que o meu passado está sepultado na tua graça e que o meu futuro está irrevogavelmente fixado na tua herança. Que a minha vida seja a prova sonora e visível da tua fidelidade imutável. Que eu caminhe com a autoridade do Filho e a humildade do redimido. Eu vivo e respiro na tua presença, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Não obstante o júbilo da reintegração, a alma do filho recém-chegado carrega cicatrizes invisíveis que exigem um processo de desintoxicação espiritual. O desafio imediato não reside mais na aceitação paterna, mas na limpeza da lente interior. Os hábitos de cinismo, a desconfiança e a autossuficiência, forjados na terra distante, não desaparecem magicamente com a túnica nova. É preciso, com diligência, varrer o resíduo psicológico da vida desregrada. Isto implica um trabalho contínuo de renovação da mente, substituindo o roteiro da escassez e da manipulação pelo princípio da fartura e da transparência que rege a casa do Pai. O filho deve reaprender a respirar o ar da graça, abandonando a postura defensiva que o protegia no chiqueiro. Para solidificar essa nova vida, o pródigo precisa desenvolver a arte da escuta ativa. Enquanto estava longe, ele era guiado unicamente pelo barulho das festas e pelos sussurros de suas próprias ambições. Agora, ele deve treinar o ouvido para discernir a voz sutil e constante do conselho paternal em meio à complexidade do cotidiano. Essa capacidade de discernimento é o músculo operacional da maturidade espiritual. Não se trata de buscar ordens rígidas, mas de entender o coração do Pai para tomar decisões que honrem o novo pacto. A intimidade, portanto, torna-se a principal ferramenta de navegação, substituindo o mapa rasgado da autonomia. Ademais, surge uma nova exigência na gestão dos recursos, a mordomia do tempo e da influência. O tempo, antes desperdiçado em atividades fúteis e dispendiosas, deve ser resgatado e santificado. O filho restaurado compreende que as 24 horas do dia não são um capital para o lazer pessoal irrestrito, mas uma oportunidade para investir no propósito do reino. Cada minuto deve ser visto como uma extensão da bondade do Pai. A sua influência social, antes usada para atrair cúmplices para a dissipação, agora deve ser empregada para construir pontes de reconciliação e encorajar outros ao retorno. A ética do trabalho, dentro da casa, deixa de ser uma obrigação para se tornar uma manifestação tangível da gratidão. Construindo sobre essa perspectiva, a transição mais profunda é a mudança de consumidor voraz para canal de suprimento. O pródigo era a epítome do egoísmo, sempre exigindo e gastando. A graça, contudo, o transforma em fonte. Ele deve cultivar a generosidade sacrificial, não como uma tentativa de pagar a dívida, mas como um transbordamento inevitável da abundância recebida. Ele aprende que a verdadeira segurança não está em acumular, mas em dispensar gratuitamente o que lhe foi dado.
A sua mão, antes estendida para receber a herança, torna-se agora uma mão aberta para abençoar, solidificando a verdade de que a graça só se completa quando é transmitida. Finalmente, o sinal mais claro da maturidade do filho é a aquisição da paciência. O vício original era a impaciência juvenil, o desejo de ter tudo imediatamente. A vida na casa do pai, entretanto, opera sob o ritmo divino, que muitas vezes exige espera e confiança no longo prazo. O pródigo deve renunciar à gratificação instantânea e abraçar a espera paciente pela concretização dos planos do pai. Esta serenidade perante o tempo é a prova cabal de que a sua confiança não está mais alicerçada na urgência humana, mas na fidelidade inabalável do provedor. Ele aprende a descansar na certeza de que, se o pai correu para recebê-lo, ele certamente cumprirá cada promessa em seu tempo perfeito. A conclusão desta jornada de restauração não se resume a um abraço caloroso, mas à posição de um selo espiritual inquebrável sobre sua nova condição. A filiação, uma vez ativada pelo arrependimento e pela corrida do pai, torna-se um fato consumado, garantido por um pacto que ultrapassa a capacidade humana de falhar. Não se trata de uma aceitação provisória, sujeita a bom comportamento, mas de uma inserção definitiva na linhagem da graça. A segurança que agora lhe pertence reside na irrevogabilidade deste decreto divino. Você não é apenas perdoado, você está reengenheirado para o propósito eterno. Essa certeza é o seu baluarte contra qualquer sombra de dúvida que o inimigo possa projetar sobre seu futuro. Portanto, é imperativo que você internalize o conceito de que sua identidade agora está ancorada na fidelidade de Deus, e não na sua performance. A mancha da terra distante foi absorvida pelo sacrifício do Cordeiro, e o que resta é a justiça impecável de Cristo, que lhe serve de cobertura. Abrace esta verdade. A partir de hoje, sua história é contada a partir do retorno, e não da partida. O Pai não apenas o recebeu, ele o investiu de autoridade plena, garantindo que você nunca mais precisará rastejar ou negociar seu valor. Ademais, o privilégio máximo da sua reintegração não é o conforto material da casa, mas o acesso desimpedido ao conselho do pai. O pródigo, agora filho maduro, é convidado para a sala de deliberações, onde pode ouvir e participar dos planos divinos. Sua voz, antes enfraquecida pelo isolamento e pela vergonha, é agora um instrumento profético. Você tem a prerrogativa de declarar vida sobre as áreas de sua existência que ainda refletem a esterilidade da terra distante. Use essa voz para desmantelar fortalezas de medo e para proclamar a prosperidade do reino sobre suas finanças, seus relacionamentos e sua saúde. A manifestação prática desta nova autoridade reside na forma como você caminha. As sandálias, que o distinguem de um escravo, marcam um percurso de movimento autorizado e intencional. Elas simbolizam que você não vagueia mais sem rumo. Seus passos são dirigidos e estabelecidos. Onde quer que você pise, você leva a atmosfera do lar. É um chamado para ser o mediador da presença do Pai em seu ambiente de trabalho, em sua vizinhança e em sua família. As suas ações, revestidas pela graça, tornam-se o testemunho silencioso de que a redenção é real e transformadora. Em última análise, rejeite a mentalidade de que precisa compensar o tempo perdido com esforços frenéticos. A paz da casa do Pai é um convite ao descanso estratégico. Sua força não provém de sua própria agitação, mas do repouso na provisão e na sabedoria dele. O verdadeiro poder do filho restaurado é a serenidade inabalável que nasce da certeza de que o Pai tem o controle total. Agora, levante seu espírito e faça a sua declaração final de posse e propósito. Poderoso Deus e Pai, eu selo em meu ser a verdade irrefutável de que sou teu herdeiro, e não um inquilino temporário. Eu declaro que toda a mancha do meu passado foi lavada e que a minha identidade está irrevogavelmente fixada em Cristo. Recebo o acesso ao teu conselho e ativo a minha voz profética para moldar o meu destino. Eu caminho com as sandálias da liberdade e da autoridade, levando a tua paz a cada território que meus pés tocarem. Eu sou um canal de suprimento e reconciliação. Que a minha vida seja um monumento eterno à tua graça que corre e restaura. Eu vivo, eu me movo e existo na plenitude da tua filiação, em nome de Jesus. Amém. Neste compasso de profunda introspecção,
onde confrontamos a desolação da autonomia e a magnitude do resgate. A convergência das ideias exploradas revela-se não como uma soma de lições, mas como a instauração de um novo sistema operacional para a alma. A trajetória que analisamos, marcada pela impaciência inicial e pela subsequente miséria, cede lugar a um entendimento radical da liberdade. Esta, percebemos, não reside na ausência de laços, mas na segurança inabalável do pertencimento. O ponto de virada não foi a nossa capacidade de nos reformarmos, mas a clareza dolorosa de que a nossa única chance era a bondade restrita que havíamos abandonado. A lógica da vergonha, que insiste em manter-nos presos às consequências do passado, desmorona-se em face desta epifania. O peso da autocondenação, que nos faria preferir a familiaridade da ruína à humilhação do perdão, é substituído pela urgência da compaixão paterna. O coração, antes endurecido pela autossuficiência, aprende que a verdadeira força está na vulnerabilidade do retorno. O que nos move agora não é o medo do castigo, mas a atração irresistível da graça que se manifesta na quebra de toda dignidade em favor do amor. Consequentemente, o desafio se desloca da busca por aceitação para a sustentação da identidade recebida. A vida sob o novo pacto exige uma reeducação dos sentidos. O paladar, antes acostumado ao amargo da frustração mundana, precisa reaprender o sabor da provisão constante. A visão, acostumada à escuridão da culpa, deve ser treinada para enxergar o horizonte da esperança e da celebração que se estende indefinidamente. Em face desta realidade, o serviço e a obediência deixam de ser moedas de troca para se tornarem o fluxo natural de um coração que reconhece a sua dívida impagável. A gratidão não é um sentimento passageiro. Ela se torna a ética que rege a administração do tempo, dos talentos e dos recursos. Não mais agimos como proprietários falidos, mas como mordomos fiéis de uma herança que nos foi restituída por mérito alheio. A nossa luta, portanto, se concentra em silenciar a voz do irmão mais velho que reside em nós, aquela mentalidade de mérito que nos impede de celebrar a graça em nossa própria vida e na vida do próximo. Refletindo sobre essa jornada até aqui, percebemos que a essência da restauração não é um evento único, mas um estado contínuo de recepção. A nossa segurança não é construída sobre a nossa capacidade de permanecer, mas sobre a certeza de que o amor que nos buscou na lama é o mesmo amor que nos mantém à mesa. O caminho à frente é pavimentado com a promessa de que a nossa filiação é inalienável. A partitura da nossa alma foi reescrita, e o que antes era uma dissonância de escolhas egoístas, agora ressoa com a harmonia da reconciliação. O que nos resta agora é consolidar a posse dessa herança e caminhar na plenitude da autoridade que nos foi conferida. Estamos prontos para afirmar o nosso destino, não mais como errantes, mas como herdeiros legítimos. A próxima etapa exige a declaração audaciosa dessa nova realidade, transformando a experiência da volta em um manifesto de vida inabalável. A jornada do filho pródigo, que se iniciou na exigência impaciente da posse e culminou na aceitação desarmada da graça, oferece-nos a suprema síntese da vida de fé. A verdade final que emerge não é apenas sobre o perdão dos erros, mas sobre a revelação de que a verdadeira miséria não estava na escassez material do chiqueiro, mas na pobreza de espírito que nos fez crer que poderíamos existir fora do amor do Pai. A grande implicação para o nosso cotidiano é que a liberdade autêntica não é um estado de ausência de limites, mas a capacidade de escolher a dependência sem sentir-se diminuído. O desafio, agora, não é mais o retorno, que já foi assegurado pela corrida do Pai, mas a permanência na mentalidade de herdeiro. Precisamos despir-nos da psicologia do servo, que ainda nos leva a medir o nosso valor pelo nosso desempenho ou a comparar a nossa mesa com a de outros. O Evangelho nos liberta da necessidade de justificar a nossa existência ou de pagar a nossa passagem. A festa não é um prêmio pelo bom comportamento, é a celebração ininterrupta da nossa identidade inalienável. A implicação mais profunda desta narrativa é a desconstrução da nossa lógica de justiça. O irmão mais velho personifica a falácia de que o serviço dedicado garante privilégios superiores à graça. O pai, ao contrário, demonstra que o amor é a única moeda de troca no reino, e que tudo o que é dele é nosso não por merecimento, mas por filiação. O convite é para transcender o ressentimento e abraçar a alegria abundante que já nos foi concedida. Portanto,
A prática verdadeira começa agora. É o exercício diário de viver como quem recebeu um presente imerecido. Significa usar a autoridade do anel não para dominar, mas para servir com a humildade que só a experiência da queda pode gerar. Significa calçar as sandálias da liberdade para trilhar o caminho da reconciliação, sabendo que a sua história de resgate é o testemunho mais poderoso que você possui. Que possamos carregar em nossos corações a imagem vívida do Pai correndo, com as vestes levantadas, rasgando o horizonte. Essa imagem é o eterno lembrete de que a distância entre a nossa maior falha e o seu amor é sempre menor do que pensamos. A verdadeira jornada começa no momento em que, sentados na fartura, nos recusamos a esquecer a fome que nos trouxe de volta. Que a paz do lar seja a sua morada e a sua força inabalável. Viva na plenitude da graça.